Boa noite, eu sou a doutora Fernanda Fonseca, tô aqui para mais um bate-papo, mais uma live sobre direito previdenciário e hoje o tema é pensão por morte. E o que é esse benefício de pensão por morte? A pensão por morte é um benefício devido aos dependentes de algum segurado que tenha vindo a óbito, que tenha vindo a falecer. Mas a pergunta é, quem é que pode deixar uma pensão por morte e quem é que pode receber a pensão por morte? Então, para explicar um pouquinho sobre esse benefício, a gente tem que fazer essa divisão entre esses dois pontos. Primeiramente, quem pode deixar esse benefício, para os seus dependentes? Quem pode deixar esse benefício para os seus dependentes são aqueles segurados que estão trabalhando, que têm qualidade de segurado, que estão trabalhando ou que estão no período de graça, tá? A gente já bateu um papinho aqui numa live sobre qualidade de segurado e ficou gravado aqui no IGTV. Se você quiser voltar lá para ouvir, eu explico minuciosamente quais são os pontos em que a pessoa, ainda que não esteja trabalhando, ela mantém a qualidade de segurado. Ou seja, ela estaria nesse período de graça, não está trabalhando, mas por alguns motivos ela consegue estender essa qualidade de segurado para 12, 24, 36 meses e mais ainda 45 dias. Então, a pessoa que pode deixar um benefício de pensão por morte para os seus dependentes são aquelas que estão trabalhando, estão recebendo algum benefício previdenciário ou que estão no período de graça. Então, dentro do período de graça, estando ainda com a sua qualidade de segurada mantida, se vier a óbito, pode deixar a pensão por morte para os seus dependentes, beleza? Então, a gente matou quem pode deixar, o benefício de pensão por morte. E agora vamos partir para quem pode receber os benefícios, tá? O benefício de pensão por morte, que são os dependentes. Então, assim, quem são os dependentes, tá? Nós temos 3 tipos de dependentes que podem receber a pensão por morte. O dependente direto são aqueles que são os mais comuns e que não necessitam de comprovar a dependência econômica, tá ok? Então vamos lá. Os filhos menores de 21 anos, companheiros, cônjuges ou filhos que, ainda que sejam maiores de 21 anos, sejam deficientes físicos, mentais ou intelectuais. Então, sendo assim, poderia receber o benefício de pensão por morte, ainda que tenha mais do que 21 anos. Nesse caso, essas modalidades de dependentes, que eu falei agora, cônjuges, companheiros, filhos até 21 anos ou filhos em qualquer idade que tenha deficiência grave, física, mental ou intelectual, podem receber de forma direta o benefício de pensão por morte, ainda que sem a necessidade de comprovação da dependência econômica, tá? Tá ok? Então vamos lá? Quais são os outros dependentes, tá? Os outros dependentes, eles só terão direito a receber a pensão por morte se não houver nenhum desses primeiros que eu acabei de narrar. Então vamos lá, recapitulando. Eu narrei que os dependentes do segurado que podem receber a pensão por morte, temos 3 tipos. O primeiro tipo, que são esses diretos que eu acabei de falar, cônjuges, companheiros, ainda que não casados e ainda que não tenham a declaração de união estável, tá bem? E é o tipo de processo que a gente mais pega aqui no escritório, eu vou falar mais um pouquinho. E os filhos que são menores de 21 anos ou deficientes graves em qualquer idade. Esses são os dependentes diretos. Não tendo nenhum desses, aí a gente pode partir para os próximos dependentes, que são os pais.
Porém, esses necessitam de comprovação de dependência econômica. Então vamos lá, o filho mora com os pais, tá? Mora com a mãe, por exemplo. E aí ele vem a falecer. E ele que mantinha a casa ou que ajudava financeiramente a mãe, ainda que não morasse dentro do mesmo imóvel, enfim. Teria que comprovar para esses pais terem direito ao benefício de pensão por morte devido pela morte do seu filho ou filha, eles têm que comprovar que dependiam financeiramente, dependiam economicamente do filho que faleceu, tá? E aí, esgotado, não tendo cônjuges, companheiros, filhos ou pais para receber, aí vem a última, né? Vem aí mais uma, e a última remessa de dependentes, que seriam os irmãos. Estes também que teriam que ter até 21 anos ou sejam deficientes graves físicos, mentais, intelectuais, né, que também demonstrem, comprovem a dependência econômica do irmão que veio a falecer, tá bom? Então, já esgotamos quem pode pagar, ou melhor, quem pode deixar uma pensão por morte, e já esgotamos quem pode receber a pensão por morte, tá? Vou olhar na minha colinha aqui para eu não perder nada. Eu mencionei que quem pode deixar, né, teve um ponto que eu acabei deixando passar, que quem pode receber, quem pode deixar o benefício de pensão por morte, ele tem que estar em qualidade segurado ou tem que estar recebendo algum benefício, né, previdenciário. Por exemplo, poderia estar aposentado. Se não está trabalhando, poderia estar aposentado. E aí deixar essa pensão por morte devido a essa aposentadoria que recebia. Preciso deixar muito claro aqui, LOAS, tá? BPC, LOAS, que muita gente confunde com aposentadoria, não é uma espécie de aposentadoria. Eu já até, se eu não me engano, já fiz uma live aqui sobre LOAS. LOAS não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário. Para receber LOAS não precisa ter tido contribuição, não precisa ter qualidade segurada e por isso não deixa pensão por morte. Muitos idosos, principalmente idosos, recebem LOAS e pensam que estão aposentados. E aí, com isso, acabam achando que quando vierem a falecer, vão deixar uma pensão por morte a alguém que talvez dependa desse valor, desse benefício, tá? Infelizmente, não existe essa possibilidade, tá? Só para quem está aposentado por invalidez, por tempo de contribuição ou por idade, ou em gozo de benefício de auxílio-doença, né, que é o auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por invalidez, que hoje se chama auxílio por incapacidade permanente. Então, somente nessas situações é que o segurado vindo a falecer poderia deixar o benefício de pensão por morte para os seus dependentes, tá bom? Vamos pro próximo tópico, vamos lá. Nossa, falei pra caramba já e já tiquei um pedação da lista, vamos lá. Quando requerer o benefício de pensão por morte, tá? Quando requerer, importante, se requer o benefício até 90 dias do óbito, você consegue retroagir a receber até a data do óbito. Como é que acontece isso? Vamos lá. A pessoa veio a falecer hoje, tá? Nesse exemplo, a pessoa vem a falecer hoje. Os seus dependentes têm de hoje até 90 dias para dar entrada no INSS requerendo o benefício de pensão por morte. Por que requererem até 90 dias? Para que, ainda que o INSS demore algum tempo para conceder esse benefício ou indeferir esse benefício, quando a pessoa vier a receber os atrasados, tá? Quando ela vier a receber o benefício de pensão por morte na via administrativa, que é através do INSS, ou até mesmo na via judicial, digamos que seja indeferido, o INSS não concedeu, aí você tem que discutir na justiça e venha receber daqui a 2 anos. O valor do benefício que será pago
a título de atrasados serão pagos desde a data de hoje, que foi o óbito, até daqui a 2 anos para frente, quando saiu o benefício. Qual é a diferença quando a pessoa deixa passar esses 90 dias? Você pode requerer daqui a 3 anos o benefício de pensão por morte. Tem situações que a pessoa acredita, tá? A falta de informação ainda é muito grande, por isso eu sempre falo aqui que um dos objetivos dessa live é disseminar informação realmente. Então vamos lá. Muita gente não sabe que pode receber o benefício, como por exemplo, não está casada, era só companheira, não fez declaração de união estável, acredita que não tem direito a receber o benefício, então nem dá entrada na pensão por morte. E aí, se você dá entrada daqui a 3 anos, por exemplo, venha descobrir, assiste uma live aqui hoje e fala assim, caramba, eu sou companheira, meu companheiro veio a falecer, eu não sabia que eu tinha direito porque eu não era casada e nem tinha declaração de união estável. Descobre hoje que pode receber o benefício e já se passaram 3 anos. Você vai lá hoje e dá entrada no INSS, você pode requerer sim hoje o benefício de pensão por morte, ainda que tenha passado um tempo. Qual vai ser a diferença? Quando você vier a receber a concessão do benefício e a título de atrasados, não vai retroagir até a data do óbito, vai retroagir apenas até a data do requerimento, porque você não deu entrada dentro daqueles 90 dias. Então a diferença seria a título de atrasados, ok? Vamos lá, próximo tópico. Então, em resumo, 90 dias é o ideal para que se retroaja até a data do óbito, e passando desses 90 dias não vai retroagir até a data do óbito, e sim vai contar apenas desde a data do requerimento, que é a DER. Vamos lá. Outra pergunta bem comum, tá? Não, antes de eu falar de quanto tempo a pessoa vai ficar recebendo o benefício, eu quero contar aqui, eu até falei, fiz um vídeo aqui, um stories aqui durante a semana passada, em que eu fiz uma audiência de pensão por morte, nessa situação que eu tô contando pra vocês aqui, que a pessoa não era casada e nem tinha declaração de união estável com o seu companheiro, ou tinha. Não, acho que ela tinha sim. Mas o mais comum é que não tenha, e a gente pega vários casos assim, porque quando a pessoa é casada de fato, geralmente ela consegue, através da via administrativa no INSS, consegue requerer esse benefício e a concessão, e aí ela nem precisa procurar um advogado para verificar. O que acontece normalmente é quando a pessoa é companheira, né, morou junto por muitos anos, teve filhos, e aí ela dá entrada no requerimento do benefício de pensão por morte após o falecimento, por exemplo, do seu marido, junta a documentação e vem aí o indeferimento pelo INSS, dizendo que ela não tem direito, ela não é dependente do falecido. Por quê? Porque o INSS não aceita muitas provas aí, que na via judicial a gente é muito mais amplo, a gente consegue comprovar através de vários meios na via judicial, e que o INSS muitas vezes não reconhece. O que nós fazemos nesse caso? O que é importante ter em mãos para requerer esse benefício, e ainda que seja indeferido lá na via administrativa, a gente tem, eu nem sei dizer se são 100%, mas se não são 100%, são quase 100%, muito perto de 100% de êxito na via judicial nesses casos. Como é que a gente faz? Primeiro, precisa comprovar a residência em comum. Como é que comprova isso? Um exemplo. Uma conta de telefone no nome da mulher e uma conta de luz no nome do companheiro que faleceu na mesma data. Então aí como é que você demonstra? Você demonstra que você e ele estavam residindo no mesmo endereço ao mesmo tempo. E aí você pega aquelas contas todas antigas, desde lá de trás, quando você entende e narra que de fato já tinha um relacionamento com seu companheiro há 20 anos atrás. Aí você pega lá umas contas, notas fiscais de compra, nota fiscal da Casas Bahia, compramos uma geladeira,
A nota fiscal foi emitida no nome do companheiro que faleceu. Quem recebeu a compra foi você que estava em casa. Tá assinado lá o seu nome. É um meio de prova. Fotografias, certidão de nascimento dos filhos, tá? Tá o seu nome lá e o nome do seu companheiro. Plano de saúde, clínicas de saúde, essas clínicas que você coloca dependentes, pode entrar como prova. SINAF, né? Ou planos funerários aí, os mais comuns, que você põe os dependentes. Conta corrente conjunta, o que é mais difícil ter conta corrente conjunta quando não é casado, né? Quando é só companheiro, mas acontece. Essa senhora da audiência que nós ganhamos na semana passada, ela tinha conta corrente? Ai, gente, eu tô confundindo os casos. Não, foi outra cliente que eu peguei aqui hoje. Mas, enfim, tem a possibilidade de ter a conta corrente conjunta também. O que é imprescindível demonstrar nesses casos? Primeiro, o lapso temporal. O que é o lapso temporal? É o início do relacionamento, né? A continuidade do relacionamento e que o relacionamento se encerrou com a morte do seu companheiro. Então, assim, vamos ter uma prova aqui, algumas aqui no meio e outra aqui no final, para demonstrar que até o momento do óbito você estava ali convivendo, né, com o seu companheiro que veio a falecer. Já tivemos casos aqui que, como meio de prova, aconteceu também da pessoa ter acompanhado o seu companheiro no hospital. Então, todas as guias médicas, porque o companheiro estava internado, estava com as suas capacidades impedido de responder por si. Então, todas as documentações hospitalares foram feitas, assinadas pela companheira. Isso é uma excelente prova, né? Demonstra que até ali o fim da vida era a companheira que estava ali ao lado dele. Por que acontece isso? Porque muitas das vezes aparece uma terceira pessoa, já aconteceu também, talvez de um relacionamento anterior ao dessa companheira atual, e aí ela se vê no direito de requerer o benefício. Vamos lá, um exemplo. Já tivemos um caso assim. O falecido foi casado lá atrás, lá no início da vida, foi casado. E aí se separou de fato só, não se divorciou e passou a conviver com outra companheira, né? Essa companheira é nossa cliente, ela quer receber o benefício de pensão por morte. Aparece essa terceira lá de trás, que já não convivia há séculos, né, com esse falecido, e por ela ser casada no papel, ela entende que ela que tem o direito a receber a pensão por morte e não a companheira que estava ali naquele momento. E aí cabe a nós, cabe a cliente reunir o máximo de provas possíveis para comprovar esse lapso temporal que eu falei, lá no início do relacionamento, durante o relacionamento e ao final da vida, que até ali esteve ela com esse companheiro. E aí sim a gente consegue comprovar que a pessoa, né, que a nossa cliente teve de fato esse relacionamento, conviveu como se casada fosse, né, até o fim da vida desse falecido. O que a gente consegue fazer que funciona também muito bem na justiça, através, como meio de prova, além de toda a prova documental que eu citei esses exemplos aqui, a prova testemunhal. A prova testemunhal é muito importante, muito importante. O que dificulta um pouco? A relação de amizade. Por quê? A primeira pergunta que o juiz faz para quem nunca participou, quem está aqui nessa live, quem está assistindo esse vídeo depois, que nunca participou de uma audiência, mas nunca foi testemunha numa audiência especificamente, a primeira pergunta que o juiz faz é se você tem interesse no êxito do processo. Por que isso? Porque a testemunha, ela é testemunha do juízo, ela não é testemunha da pessoa. Você não é testemunha da sua amiga, da sua vizinha. Você é testemunha do juízo. Você está ali para prestar a verdade. E se a verdade dos fatos que você vai narrar der origem ao benefício
para aquela pessoa que você está ali, enfim, prestando testemunho para ela, né, em favor dela, ok, seu papel foi cumprido. Mas o mais importante é você estar ali para prestar a verdade. E com a verdade, demonstrar clareza para que o juiz consiga, da forma justa, julgar o processo e aí conceder o benefício, que é o interesse, né, no momento ali do processo, e você leva a testemunha com esse interesse. Mas quando a testemunha é amiga, e aí o juiz faz essa pergunta, é que vem o problema, porque muitas vezes a pessoa leva, embora a gente faça todo o esclarecimento, os advogados que estão aqui na live sabem que nós fazemos esses esclarecimentos todos, o cliente acaba às vezes levando uma testemunha que pode ser que o testemunho dela não seja considerado apenas como um informante em razão dessa proximidade de amizade com a pessoa, né, com a cliente que está requerendo ali a concessão do benefício de pensão. Agora, uma testemunha nos casos de demonstrar convivência como se casados fossem, né, quando não há declaração de união estável, não há casamento, uma prova bem legal, bem importante é levar isso aí. Serve, essa informação que eu tô passando aqui, ela serve tanto para os advogados que estão aqui assistindo, que eu tô vendo que tem alguns, como serve também para você que venha precisar reunir testemunhas para um processo judicial de requerimento de pensão por morte, né, de concessão de pensão por morte. Nesse caso específico, né, que você precisa comprovar que você vivia como se casado fosse, além das testemunhas vizinhas, pessoas que viam vocês andando na rua, que conviviam dentro do mesmo ambiente ali, de repente num restaurante, num bar, num comércio, e possam comprovar que vocês de fato conviviam como se fossem marido e mulher, né, que conviveram por algum período, né, algum período de anos, seria um familiar do falecido, tá? Ele não é da sua família, né, porque você não é de fato casada, porém ele vem lá, um irmão, né, o seu cunhado, o irmão do falecido, ele vem e presta o depoimento a seu favor, declarando que para a família dele, né, o irmão dele convivia com você e apresentava você como companheira, como esposa, e assim viveram, né, durante todos os anos aí que vocês tenham vindo a conviver como se casados fossem. É uma testemunha importante. Então, encerrada essa parte, eu me prolonguei mais um pouquinho porque são os casos que mais acontecem aqui, né, que mais aparecem no escritório, são os indeferimentos por falta de qualidade de dependente, né, de companheira. Filhos são mais fáceis de comprovar, né, tem a certidão de nascimento aí para comprovar com o nome dos pais, né, seria uma dificuldade maior se fosse o caso de comprovar a deficiência grave, né, nos casos dos filhos maiores de 21 anos que têm direito ao benefício de pensão por morte que eu falei no começo, e aí teria que comprovar essa dependência econômica, a deficiência grave, não, dependência econômica não, a deficiência grave, para comprovar que realmente tem direito a receber o benefício, e a dependência econômica no caso dos pais e dos irmãos, ou irmãos maiores de 21 anos que possuam alguma deficiência grave. Próximo tópico, o tempo que vai receber o benefício. Tá, ganhei o benefício, quanto tempo eu vou ganhar? Por quanto tempo eu vou receber esse benefício? Tá? Essa é uma pergunta clássica, né? A pessoa já quer saber quanto e até quando ela vai receber o benefício. Então eu preciso da colinha aqui. Vamos lá. Essa resposta para essa pergunta depende, tá? Se até a data do óbito vocês conviveram por 2 anos de relacionamento até o óbito, e o falecido teve mais 18 contribuições, a partir, né, de 18 contribuições, tem que ter tido 18 ou mais, você vai receber, vai entrar dentro de uma tabelinha, tá? Tem uma tabelinha
que dependendo da idade da pessoa que vai receber, do beneficiário do benefício, dependendo da idade, tem um período de tempo que vai receber. Se tiver mais de 43 anos, se a pessoa beneficiária tiver mais de 43 anos, vai receber pro resto da vida. Se tiver menos de 43 anos, aí entra na tabelinha e cada um vai receber num tempo diferente, tá? Geralmente, os casos que aparecem são pessoas maiores de 43 anos e aí tem a pensão vitalícia. Agora, se não teve 18 contribuições ou não teve 2 anos de relacionamento, né? Não cumpriu esses 2 requisitos, 18 contribuições, 2 anos de relacionamento, só vai receber por 4 meses, independente da idade. Pode ter 43, 50, 60, só vai receber por 4 meses. Isso aí, só 4 meses. Quanto ao valor, teve uma mudança considerável na forma de calcular o benefício da pensão. Para falar é um pouco complexo, tá? Nós temos feito aqui, temos até um para fazer essa semana ainda, de um benefício que foi concedido, o cálculo para saber se esse valor está correto, né? O valor que o INSS concedeu de benefício, se está correto, é passível de revisão, porque os cálculos são mudaram um pouco e estão um pouco complexos. Além da mudança na forma de calcular, porque antigamente como é que as pessoas entendiam? Meu marido recebia uma aposentadoria de 2 salários mínimos, ele era aposentado, ganhava 2 salários mínimos, ele faleceu, eu vou receber esses 2 salários mínimos. Hoje não funciona mais assim. Hoje é feito um cálculo que não considera 100% desse valor, não vai receber 100% e vai depender da quantidade de dependentes que receberão o benefício de pensão por morte. Se, por exemplo, é a mãe e 2 filhos, você recebe 50% do valor do benefício, mais 10% para cada pessoa, para cada dependente. Nesse exemplo, mãe e 2 filhos, são 3 dependentes, 50% mais 10% de cada, mais 30%, então são 60%, 70%, 80%. O máximo é 100%. A mãe e 10 filhos, 100%. Nunca vai ultrapassar 100%, sempre será 50% e mais 10% para cada dependente. O que mais mudou? Quando a pessoa, nesse caso, mãe e 2 filhos, completaram 21 anos, vão perder o benefício. Esse valor que pertencia ao filho, a cota parte do filho não reverte para a mãe. Perde e a mãe vai receber o valor é menor. Era 50 mais 10 por dependente. Se os 2 filhos completarem 21 anos, ela vai perder 10% de cada, ela vai receber somente 60%. Então, assim, o valor da pensão por morte diminuiu consideravelmente em relação ao passado antes da reforma, que aconteceu em 13 de novembro de 2019. Toda pessoa que faleceu até o dia 13 de novembro de 2019 está coberto, né, está seguro pela forma de cálculo anterior, ainda que venha requerer o benefício após essa data, ok? Não importa a data que você requereu o benefício. O cálculo, a forma de calcular a cota parte de cada um vai depender se o óbito ocorreu antes ou após a reforma da Previdência, em 13 de novembro de 2019. Morreu dia 14, já entra na regra nova. Já está nesse cálculo aí com esse valor bem menor, tá? Outro ponto, outra dúvida bem comum, não me lembro se eu também cheguei a falar no stories aí outro dia, a questão da acumulação, tá? Pode acumular pensão por morte com outro benefício previdenciário? Pode, tá? Esse caso da audiência que eu fiz semana passada, a requerente, a autora,
ela é beneficiária de aposentadoria por idade e ainda assim ela vai receber a pensão por morte. Qual é a forma de calcular essa acumulação? Se os dois benefícios forem de um salário mínimo, ela vai receber os dois integralmente. Se um dos dois benefícios forem maior que um salário mínimo, permanece o maior valor, permanece o benefício de maior valor e o de menor valor vai ser recalculado, e aí tem as regrinhas para recalcular também, e aí ele vai perder umas fatias aí desse benefício do menor benefício. Então mantém o maior benefício e come um pedacinho do benefício menor, mas a acumulação é possível sim, tá bom? Qual caso que é pacificado aí, eu já pergunto e já respondo, o caso que é pacificado a acumulação dos benefícios de duas pensões por morte. Não estou dizendo que em outros casos não é possível, eu estou dizendo que na via administrativa, por via de regra, a concessão pacífica de benefício cumulado, duas pensões por morte, seria nesse exemplo que eu vou dar agora, quando, por exemplo, um filho perde o pai e depois perde a mãe, e aí ele pode receber a pensão por morte dos dois, tá? De forma cumulativa, naquela mesma situação. Ele tem que estar enquadrado na qualidade ali de dependente, sendo menor de 21 anos ou ainda que maior de 21 anos, que tem uma deficiência grave física, mental ou intelectual. Nesse caso, consegue acumular duas pensões por morte. Em outros casos de acumulação de pensão por morte, só seria possível, aí teria que analisar caso a caso e muito provavelmente discutir na via judicial, porque a via administrativa não vai permitir, tá bom? Deixa eu ver outro tópico aqui. Pedido de pensão, já expliquei que pais podem ser beneficiados, né, beneficiários de pensão por morte em razão da morte do filho, desde que comprove a dependência econômica. Isso aí, desde que comprove a dependência econômica. Comprovando a dependência econômica, como eu falei no início, ou que resida no mesmo imóvel, né? Por exemplo, a mãe não trabalha, o filho trabalha, ele que sustenta a casa, ele veio a falecer, tá nítido ali a dependência econômica. Tem que gerar prova disso, comprovando, consegue receber tranquilamente, tá? A gente tem caso aqui também de pensão por morte dessa forma, tá? É bem discutível, tem que comprovar através também de testemunha, tá? No caso, a gente ouviu a testemunha, a audiência foi aqui de forma virtual, foi aqui no escritório, se eu não me engano foi híbrida, a audiência foi híbrida, as testemunhas estavam nas dependências, né, na sede da Justiça Federal, e a autora, né, a requerente, estava aqui no escritório comigo. Nós fizemos a audiência e as testemunhas narraram, né, demonstraram, eram vizinhas, moravam em ruas próximas, conhecia de passar na rua. Elas conseguiram aí demonstrar que o filho sempre morou com ela, e ele que trabalhava, e ele que mantinha, ela não trabalhava, ou ela tinha uma barraquinha, colocava uma banquinha na porta de casa, enfim. E aí esse processo ainda tá rolando. Então é isso, creio que eu tenho abordado aí todos os pontos mais importantes, né, todos os pontos importantes no que tange ao pedido de pensão por morte, e principalmente naquele que gera mais dúvida, que é quando a requerente não era casada, né? Não é casada diretamente, nem tem a declaração de união estável com o falecido, tá bom? Se tiver ficado alguma dúvida, pode mandar aqui no direct, que eu vou respondendo, eu vou esclarecer, mas creio que abordei todos os pontos. Quinta-feira que vem, 6 horas, estou aqui de novo. Eu vou fazer uma pausa no Papo do Direito, e na próxima quinta-feira eu tô abrindo uma exceção. Eu recebi um convite da psicóloga Grace. Eu já fiz um tempo atrás uma live com ela. Nós falamos de LOAS, porque ela atende crianças com autismo, e ela tem uma clínica
Então nós falamos sobre o benefício de LOAS especificamente para pessoas com autismo, né, para crianças com autismo, que os pais precisam ali ter esse convívio, né, de forma integral, em tempo integral, e então não pode trabalhar. Nós tivemos essa live e ela me fez o convite hoje para a gente bater um papo sobre hábitos, rotina, tá? Então, uma psicóloga, uma pessoa competente para falar do assunto, porque quem tá acompanhando, eu tenho falado aí nos meus stories todos os dias, eu tô contando um pouquinho como eu tô fazendo a transformação de hábitos na minha vida, né? Um papo aí à parte do direito. E aí eu vou abrir uma exceção na minha live sobre direito, na minha live de quinta-feira, 18 horas, sobre direito, para conversar com a Grace sobre esse assunto que tá bombando no meu direct, tá bombando no meu WhatsApp. Eu gosto muito desse assunto e tô contando a minha experiência como não profissional no assunto, né? E tô contando o que eu tô fazendo na minha vida para mudar os meus hábitos, e tá sendo um bate-papo bem legal, porque eu gosto muito de falar, como eu falei ontem, gosto muito de falar e tendo quem ouça, melhor ainda. Então, até quinta-feira que vem, 18 horas, com bate-papo mais leve ainda sobre esse assunto que é tão importante, que transforma realmente vidas, como tem transformado a minha. Eu espero vocês, obrigada pela presença de quem esteve aqui, quem passou por aqui, quem vai estar assistindo essa live aí gravada depois no IGTV ou lá no meu canal do YouTube, Fernanda Fonseca Advogada. Beijo, boa noite, tchau, tchau.